Boa noite, que a graça de Jesus esteja com o seu coração, amém? Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para mais uma mesa. Você está convidado hoje, aliás, a participar dela, depois no final do culto, você pode vir até aqui, tem coisas que dá até para experimentar, tirar uma foto e etc. Hoje o Cordeiro, Jesus, que é o Senhor das mesas, ele está servindo esse jantar para a IPI Filadélfia. E eu estou aqui apenas à mesa como um dos convidados. E quem sabe o porta-voz do Senhor da mesa, ele me passou algumas instruções para a gente poder comer essa comida. E antes da gente comer, a gente precisa levar em consideração quais são as suas instruções para que a gente possa partilhar desse banquete. Então, bem-vindo ao jantar que o Cordeiro preparou para a IPI Filadélfia, ele preparou para você. Você está com fome? Então tem comida do Cordeiro para o nosso coração nessa noite. Temos sido ricamente abençoados desde quarta, recebendo palavras desafiadoras, transformadoras. Eu tenho sido profundamente tocado pelas ministrações que temos recebido. Acredito que ainda serei tocado por aquilo que Deus ainda há de falar, como Ele também me falou hoje ao coração. Quero ler com você um salmo muito conhecido e quero tentar tirar algumas lições ou trazer as instruções que o Cordeiro me pediu para trazer para esse banquete no Salmo 128. Você pode abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia ou ler ali nos telões, porque vai ser projetado o texto. E o texto do Salmo 128, a partir do versículo 1, nos diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Essa é a palavra do Senhor, um salmo de apenas 6 versículos, mas muito interessante. Quando eu olho para uma mesa dessa, e eu quero agradecer ao pessoal da decoração, porque eu fiz alguns pedidos e eles foram além daquilo que a gente pediu, então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu tenho algumas memórias. Eu não sei se você, ao pensar em uma mesa numa ocasião especial, num aniversário, numa confraternização de final de ano, numa ocasião especial em que marca uma data na sua história ou na sua família, você se lembra da mesa. Eu tenho algumas memórias, e as minhas memórias de mesa, elas são muito interessantes, porque eu tenho as memórias da mesa quando ainda pequenos, meus pais eram casados, então eu me lembro ainda muito pequeno, de um evento, pelo menos eu me lembro, em que eu pude comer à mesa com a família organicamente saudável, pai, mãe, irmãos. Mas também me lembro da mesa, depois que eles se separaram, quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, 6 anos, e comecei a comer da mesa de uma forma diferente, e isso foi a maior parte da minha vida, e voltei a comer à mesa em família, depois que eu, de fato, me casei, comecei a formar a minha família. Então, a mesa me traz algumas memórias. E assim como a minha história marca alguns momentos da mesa, eu acredito que você também deve se lembrar, quem sabe a sua história é parecida com a minha, diferente, eu não sei. Mas quando eu era pequeno, eu me lembro, no meu aniversário de 4 anos, e eu tenho uma memória, eu acho que ainda ela está funcionando mais ou menos, e eu estava com muita vontade de comer um bolo de limão. E no meu aniversário, eu pedi um bolo de limão com campo de futebol. Naquela época, eu gostava de futebol. E eu me lembro perfeitamente daquela mesa, me lembro do bolo no centro, um bolo pequeno. Naquela época, a gente não comprava coxinha, bolinha de queijo. A mãe fazia assim, ela pegava um repolho, ela embalava o repolho com papel alumínio, arrumava uns palitinhos de dente, colocava um pedacinho de mussarela,
pedacinho de apresuntado, e na ponta colocava o quê? Uma azeitona. Me lembro daqueles pãezinhos que se faziam com carne desfiada. E me lembro dos refrigerantes, eu acho que era Guaraná Brahma. E me lembro dessa mesa, me lembro desse aniversário, e isso marcou muito a minha história. E eu me lembro que eu acredito que esse foi o último aniversário que eu tive o privilégio de desfrutar com a minha família organicamente constituída, saudável. Depois que eles se separaram, eu fui morar com o meu pai, com os meus irmãos, muitos aqui já ouviram a nossa história, e meu pai tendo que trabalhar, eu já me lembro que não existia mais mesa, casa muito pequena, moramos em cômodos pequenos, às vezes o quarto, a cozinha, a sala, era tudo num cômodo só, e uma coisa que a gente perdeu foi a mesa. Então, a gente comia sentado na frente do sofá, de uma poltrona, com o prato na mão, e me lembro também quantas vezes almejei viver a experiência da mesa e não tive. Então, eu tenho memórias da mesa, tenho boas memórias depois, de quando me casei, de quando conheci a Amable, com a minha família, depois com a minha mãe, com o meu pai, de volta à mesa, já adulto. A mesa traz memórias, a mesa traz significados, a mesa é um lugar de comunhão e de marcas profundas na vida de um indivíduo. E os especialistas dizem, na neurociência, pessoas que estudam o comportamento humano, dizem que a mesa exerce um papel fundamental no desenvolvimento do caráter de um indivíduo. Pessoas que desde pequeno estão participando de um ambiente familiar, de mesa, que comem juntos, que partilham as suas experiências, e não importa o cardápio. Apesar que eu gosto, pois na mesa é de comer, eu estou lá, glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho aquele lema, eu não vou recusar aquilo que o Senhor enviou a mim, então estamos aqui. Mas dizem que o que é mais importante não é a refeição, mas é o ambiente, a comunhão, as interações e as lembranças, inclusive, que a mesa traz. Foi feita uma pesquisa entre grandes líderes de grandes empresas no mundo, e eles perguntaram se eles tinham algumas lembranças da família, do crescimento deles. E eram líderes que eram fortes, grandes pessoas de posição, pessoas que tinham raciocínio rápido, pessoas que se sentiam seguras. E uma dos pontos de tabulação que foi comum nesses líderes mais proeminentes, que mais se destacavam, é que eles desenvolveram ou experimentaram um ambiente familiar à mesa. Comiam muitas refeições à mesa, esperavam a mãe colocar a mesa, esperavam todos sentar, agradecer e etc. A gente aqui já citou um livro que eu li já há muito tempo atrás, e esse tema dos 12 Mesas do Cordeiro também foi uma inspiração no livro da pastora Devi Titus. Eu não sei quantos aqui já leram esse livro, mas é um livro que vale a pena ser lido, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, que se chama A Experiência da Mesa. E Devi Titus, ela vai além dessa pesquisa do ambiente humano, e ela diz que a mesa, ela traz resultados espirituais muito significativos na vida daquelas pessoas que partilham desse ambiente. E aí o livro é muito interessante, porque ela faz uma série de considerações em contextos diferentes de mesa, conta uma série de testemunhos muito interessantes. Então, é uma boa leitura, vale a pena ler esse livro. E ela diz que, quando a gente participa disso, as pessoas que participam disso, elas têm uma tendência muito grande de ter uma espiritualidade mais saudável, uma vida espiritual mais saudável. Então, veja bem, no campo humano, o indivíduo se torna uma pessoa forte, de convicções firmes, um grande líder. No campo espiritual, a pessoa que partilha da experiência da mesa se torna uma pessoa mais saudável espiritualmente, mais consistente espiritualmente. E aí, pensando nisso, eu estava orando essa semana e me veio à mente de que a mesa não é apenas o lugar onde a gente é servido daquilo que nos alimenta de uma forma física, mas a mesa nos alimenta no afeto,
nos relacionamentos. A mesa nos alimenta de carinho, de cuidado. A mesa nos alimenta até das crises. Quem vai pegar a coxa do frango tem que respeitar. Quem vai comer o bife maior. Quem vai pegar o primeiro pedaço. E ali a gente tem que desenvolver a sabedoria, a paciência, o domínio próprio, inclusive, né? Ou você nunca brigou por causa da coxa do frango assado? Não vem, não. Se não foi pela coxa do frango assado, foi pelo pedaço do bolo, eu não sei o que foi. E a gente tem que aprender. Então, eu entendo que a mesa, ela nos constrói uma série de experiências. Somos alimentados na alma, somos alimentados nas emoções. E como eu comecei essa conversa com vocês nessa noite, nós somos alimentados na memória. E em dias da geração fast food, onde a gente quer tudo muito rápido, uma das coisas que estão sumindo das famílias é a experiência da mesa. Eu costumo dizer que nós estamos sendo sequestrados de nós mesmos dentro do próprio lar. E os sequestradores somos nós mesmos. Nós nos sequestramos do outro pelo um interesse próprio, pelo celular, pela uma preocupação, pelo cansaço, pela pressa, pelo estresse. E quando alguém diz que quer a companhia do outro, a gente pede o preço, inclusive, do resgate. Não, faz exigências. E é muito interessante, porque hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão perdidas umas para as outras dentro do próprio lar. E uma das coisas que eu converso com a Amable, e a gente tem tentado praticar isso, é não ficar assim, cada um num canto. A gente quer ter tempos com os nossos filhos, queremos olhar para eles, queremos que eles olhem para nós, queremos conversar, queremos ter crises, tensões, queremos ter experiências, queremos construir memórias, queremos construir o caráter. Mas o cansaço, a conveniência, muitas vezes faz com que a gente entre dentro de casa e cada um fica num canto. E isso é muito ruim. Isso empobrece o nosso desenvolvimento humano e empobrece o nosso desenvolvimento espiritual. Você está comigo? Então, eu estou querendo te dizer e tentar te mostrar a importância da mesa na vida de qualquer pessoa. Mas aí você pode dizer assim, pastor, e eu também fui assim muito tempo da minha vida, mas eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, moro sozinha. Eu sei, essa pode ser uma condição sua, mas você pode se sentar à mesa com seus amigos, com pessoas que você pode trazer à sua casa, você pode partilhar de relacionamento. Sozinho, nós não fomos criados para viver. Ainda que em algumas áreas possamos ser sós, nós somos criados para viver relacionalmente. Esse é o propósito de Deus. E aí vem o Salmo 128. E esse salmo é muito interessante, porque ele é um dos cânticos de peregrinação. O que é o cântico de peregrinação? Quando os agricultores, as pessoas que viviam nas suas casas, trabalhavam pelas suas colheitas, trabalhavam produzindo e cuidando dos seus gados, nas épocas específicas em que em Jerusalém haviam as festas cerimoniais, as festas de gratidão, era muito comum que as pessoas saíssem das suas casas, saíssem dos seus lugares e se dirigissem a Jerusalém para levar suas ofertas, para levar suas primícias, para levar suas oferendas. E o trânsito era longo, o trajeto era difícil, né? Temos muitos salmos que falam sobre isso. Então, uma das estratégias que o povo de Deus encontrou para poder peregrinar da sua pátria até Jerusalém, da sua casa até Jerusalém, era ir cantando. E não era cantando a canção de Reginaldo Vandré, caminhando e cantando seguida a canção. Eles iam cantando salmos que foram sendo escritos, quem sabe, nas inspirações das experiências. Num dia de chuva, eles estavam indo para Jerusalém e, de repente, eles olham e eles encontram assim uma pedra, encontram uma árvore, encontram algum lugar, e aí eles se escondem, eles se protegem. Em dias em que eles se sentem ameaçados por inimigos, porque tinham muitos bandidos que ficavam nas rotas para roubar o dinheiro desse povo, eles
viam Deus protegendo eles, então eles escreviam que o Senhor era a sua rocha, o Senhor era o seu protetor, o Senhor era o seu escudo, o Senhor era aquele que não dormia e nem cochilava. Então eles vão escrevendo isso nas experiências. Então os salmos de peregrinação eram uma estratégia que o povo tinha de poder se encorajar para ir até Jerusalém sem desanimar. Então uma das coisas que eles faziam, eles cantavam. Eles cantavam, eles compunham. Eles falavam das experiências que eles iam tendo com Deus na caminhada e na jornada. E é muito interessante, porque o Salmo 128 é este salmo desses peregrinos que faz uma conexão muito linda, dentre tantos outros, mas hoje de uma forma específica, sobre a família. E aqui eles tentam nos passar o segredo da felicidade de uma família. E eles tentam nos inspirar a entender qual é o segredo da felicidade da família, dessa família que experimenta essa mesa que o Cordeiro propicia. E aí eles começam. E aí, pensando nessa mesa aqui, eu tenho alguns ingredientes aqui, e pensando nesses ingredientes, eu vou pegar um deles aqui, dá licença, vamos pensar qual seria a primeira palavra que a gente poderia subtrair desse banquete. A palavra seria aqui, ó, temor. E eles dizem que o temor é um dos ingredientes que não podem faltar no banquete da mesa da família, que ama o Cordeiro nas suas jornadas e nas suas peregrinações. E aí ele começa dizendo, como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vai dizer que ele será próspero. Então, um dos elementos, um dos ingredientes dessa mesa é o temor. E pode deixar essa palavra que eu quero falar um pouco sobre ela, porque a palavra no hebraico é a palavra iarê, e a palavra iarê significa reverência. Muita gente associa temor a medo, e temor não tem a ver com medo, porque quando você tem medo de algo, aquilo que você teme, você fica afastado. Se você tem medo de algo, você se afasta do objeto que você teme. No temor, você tem respeito, você tem reverência, você tem um sentimento profundo de honra e obediência e submissão. E na reverência, ao contrário do medo, você quer se aproximar do objeto do seu temor. E é muito interessante que esse é o sentimento em que o salmista ou o povo que peregrinava rumo a Jerusalém diziam: o segredo da felicidade está na reverência a Deus. Porque como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Salomão vai dizer em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque uma pessoa sábia não vai ser tão louca ao ponto de querer viver a revelia de Deus. Então ela vai viver em obediência, ela vai viver em reverência, ela vai viver em honra a esse Deus. E eu penso que um dos elementos que nos tem faltado muitas vezes no preparo da mesa em casa é esse ambiente de reverência, de amor e de respeito que Deus nos inspira a ter por Ele e uns pelos outros. Eu não estou dizendo que você tem que sentar e dizer assim: bom dia, vamos nos sentar à mesa, cada um no seu lugar, por favor, agora vamos. Não, não é isso. Reverência não tem a ver com formalidade, reverência tem a ver com qualidade de atribuição de valor ao outro. Então, na mesa da reverência, ou na mesa que serve a reverência, há felicidade. Por quê? Porque uma pessoa que teme a Deus, ela obedece a Deus. E os salmistas já vão dizer que a lei do Senhor é perfeita, que os caminhos do Senhor são justos, que o caminho de Deus é um caminho de vida e paz. E numa casa onde as pessoas comem de uma mesa, onde há um temor a Deus, eu não posso pensar que não exista felicidade. Felicidade, inclusive, nas crises, na dificuldade.
no problema. Howard, uma universidade conhecida, escreveu um livro que eu li há algum tempo atrás, para querer falar sobre a felicidade usando mecanismos estritamente humanos. Um livro que é até muito bom ler para você ampliar o seu conhecimento, que é O Jeito Howard de Ser Feliz. Mas o que o salmista está querendo dizer é que não precisa de um jeito Harvard para ser feliz. Você precisa de um jeito simples para ser feliz. É temer a Deus. E quem teme a Deus honra o outro. Quem teme a Deus é respeitoso com o outro, é reverente com o outro, trata o outro em consideração, até porque você ama aquele que Deus ama. Então é muito interessante pensar nisso, que temor gera felicidade, e felicidade nessa relação com Deus é fruto de intimidade. Eu não conheço nenhuma pessoa que se senta à mesa do Cordeiro e teme ao Cordeiro que é infeliz. Porque na intimidade há felicidade. Por isso que já foi dito que na presença do Senhor há alegria, há júbilo. E muitas vezes nós sentamos na mesa em casa, carrancudos, brigados, nós não nos olhamos uns para os outros, nós reclamamos, nós nos ofendemos muitas vezes dentro de casa, olhando um para o outro. Se pudesse, eu me lembro quando eu era pequeno, gente, isso aqui é um segredo, vocês não podem contar para ninguém. Mas quando eu era pequeno, eu assistia umas novelas. Mas não conta para ninguém, tá certo? E uma das novelas que eu assistia, era uma novela chamada Guerra dos Sexos. Ó. E não quero nem falar da ideologia, tá bom? Mas eu tenho uma cena daquela novela que retrata muito a família. Que tinha uma hora lá que um começou a brigar com a outra, eu não me lembro agora, acho que era o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro, que eram os personagens principais. Eu acho que era. E aí eles começam a brigar, e aí um joga macarrão no outro, aí o outro joga molho de não sei o quê, e joga salada, e joga o arroz, e joga tudo, e quando você vê, um está agredindo o outro com a comida. É uma agressão, é cômico, mas é trágico. Quem sabe hoje a gente não está jogando macarrão, embora tenha vontade, às vezes, de tacar o macarrão. Irmã, esposa, tem dia que você quer tacar o macarrão na cabeça desse marido, né? Mas você se controla, hein? Ele só quer comer o macarrão, tá certo? Se você tacar, vai ter que fazer outra ainda. Mas, veja bem, às vezes a gente não quer tacar os ingredientes, mas a gente taca o insulto, a gente ataca a grosseria, a gente ataca o desrespeito, não há reverência na mesa. E como esse almoço, por melhor que seja a comida servida, fica sem graça. Então, o temor do Senhor, a realização pessoal de um homem que teme a Deus, está ligada à obediência e à reverência que ele tem ao seu Deus. Por isso como é feliz o homem que teme ao Senhor. É tempo da gente entender que quando sentamos à mesa, nós temos um anfitrião nela, nós temos um Senhor e nós temos o próprio Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos seus últimos almoços e jantares na sua casa, você teria liberdade de ter Jesus à mesa? Pelas conversas que vocês tiveram, pelos pensamentos que tiveram, pelas atitudes que tiveram um com o outro? Jesus podia estar naquela mesa? E é muito interessante, porque o texto diz que ele é feliz e ele será próspero, ele terá felicidade. E um outro ingrediente que não pode faltar, eu já disse isso, mas não podia esquecer de pegar ele aqui da mesa, porque eu estou cheio de ingrediente aqui, é felicidade. Faça uma avaliação. Como foram as suas últimas refeições? Foram felizes? Você pode dizer que houve felicidade nas suas últimas refeições? Felicidade. Felicidade é fruto de temor, de reverência, de respeito a esse Deus. Como é feliz o homem que teme ao Senhor? Ele é feliz porque ele erra menos, sabia disso?
porque quem teme a Deus não toma as decisões sem consultar a Deus. Quem teme a Deus não coloca os pés pelas mãos, quer saber qual é a direção e quer esperar qual é a confirmação dele antes de fazer alguma coisa na sua vida. Então, isso é muito importante para nós pensarmos nessa mesa. Agora, o texto vai dizer mais, você está comigo? Vai dizer que ele vai comer do fruto do seu trabalho. E se tem um outro ingrediente que não pode faltar na mesa, porque assim, a comida não chega de graça, não é verdade? É trabalho. E o trabalho é uma bênção. O trabalho é um presente de Deus. O trabalho traz consigo alguns elementos para a gente pensar, muito significativos na nossa vida, e a gente tem que pensar, porque trabalho tem a ver com esforço, trabalho tem a ver com dedicação, trabalho tem a ver com realização, porque quem trabalha almeja ter o fruto do seu trabalho, e a Bíblia nos garante que digno é o trabalhador do seu salário, do fruto do seu trabalho. E é muito interessante pensar nessa menção aqui, trazendo o trabalho como uma bênção para a cabeça do povo, porque na cabeça do israelita ele ainda está em Gênesis algumas vezes. E achando que aquela palavra que o Senhor deu a Adão e a Eva, quando eles foram pegos na falta de temor e na desobediência, e dizendo que o trabalho era um dano do pecado, eles estão dizendo agora não. O trabalho é fruto de felicidade, de temor a Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma oportunidade que Deus nos dá, porque Ele nos dá saúde, Ele nos dá condições, Ele abre portas. Porque o que adianta você ter um trabalho, mas não ter condições de trabalhar? Quanta gente hoje poderia trabalhar, mas não está em condições? Ou quantas pessoas hoje querem trabalhar, mas também não têm oportunidades? E a gente, quando for comer à mesa, queridos, isso serve para os filhos, para os pais, aquele arroz, aquele feijão, aquele macarrão, eu não sei o que você gosta, pense aí no que você gosta, mas aquilo é fruto de dedicação, de trabalho. De trabalho não só para poder ter o dinheiro para fazer, mas daquele também e daquela que vai fazer. Por isso, marido, entra na fila comigo. O dia que ela salgar um pouquinho mais a comida, não reclama. Sabe por quê? Porque é fruto do trabalho. Às vezes ela não estava só fazendo a comida, ela estava fazendo a comida, ela estava cuidando das crianças, ela estava atenta a uma outra coisa, e aí, sem querer, foi um acidente, salgou, queimou o arroz e tal. É fruto de trabalho. E até aqueles, e eu quero dizer isso para você, porque eu também tenho aprendido a fazer isso já faz um bom tempo, que tem a oportunidade, e o privilégio e a graça de Deus de ter alguém que você tem a sua casa para fazer isso para você, é um trabalho de bênção, reconheça isso também. Não é só uma obrigação, é alguém que está te abençoando. Então, nessa mesa, o trabalho é fruto da graça, do cuidado, das oportunidades de Deus. E aonde há temor, você está comigo? Aonde há felicidade e aonde há trabalho, deixa eu pegar o outro ingrediente aqui, está aqui o outro ingrediente, é o quê? Prosperidade. Prosperidade, o versículo 2 do Salmo 128 vai dizer assim: comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E a prosperidade aqui não está em hipótese alguma, e eu posso te afirmar isso, relacionada em primeira mão a conforto material, a benefícios materiais. Mas a riqueza de Sião, dos peregrinos de Sião, e a prosperidade dos peregrinos de Sião, homens, mulheres que temiam a Deus, era saber que a sua casa estava suprida pelo Senhor da mesa. Que Ele abençoou o clima para que a colheita fosse favorável. Que Ele deu saúde
para o pai ir todas as manhãs lavourar. Foi ele que deu condições para a mãe preparar a farinha do trigo, a farinha do milho. A prosperidade estava relacionada ao resultado do trabalho eficazmente. Fruto de pessoas que caminhavam com Deus. E aí o coração era muito mais grato. Porque não era só um emunerário, não era só um recurso, não era só um bem. A prosperidade estava relacionada a um desenvolvimento de vida. E hoje a gente caiu num erro e empobreceu a graça e o cuidado de Deus, porque a gente atrela a prosperidade apenas ao real, ao dólar. Aqui o pastor Pedro, vou lembrar agora do pastor Raul, que esteve aqui o ano passado e que você o traduziu, a Washington. Mas é muito mais do que isso. A prosperidade tem a ver com um coração que Deus abençoou e ele conseguiu produzir e alcançar os objetivos que Deus havia preparado para ele. E uma família próspera é uma família altruísta, é uma família onde há reconhecimento do trabalho, do cuidado de Deus, onde os filhos, a esposa, os pais, eu não sei qual é a sua realidade, eles estão debaixo da instrução do Senhor. Para Sião, a maior prosperidade para uma família estava relacionada a essa família permanecer no caminho do Senhor por gerações e gerações e gerações. A prosperidade não estava em deixar uma grande herança quando um pai morria, propriedades e dinheiro. A prosperidade estava relacionada a que aquela família ia continuar vivendo, andando, caminhando nos caminhos do Senhor. Por isso que no dia 2 de outubro de 2007, quando eu estava diante do caixão do seu Renato Bruder, o meu pai, um homem que trabalhou muito, mas porque talvez faltou temor do Senhor, faltou entender algumas coisas. Quando morreu, ele não conseguiu deixar nem um centavo, inclusive para pagar o seu próprio funeral. Mas se tem uma memória, naquele dia que eu tive o privilégio de fazer o ofício fúnebre do meu próprio pai, eu me lembrei que eu não teria que sair dali e fazer um inventário com os meus irmãos, que eu não ia ter nenhum recurso extra, pelo contrário. Mas teve uma coisa que eu agradeci a Deus e eu vi que aquele homem foi próspero, foi porque eu tive o privilégio de falar desse Deus que Ele me ensinou a amar. E que nos seus erros e nas suas dificuldades, nos seus tropeços, Ele conseguiu que a sua segunda geração pudesse fazer isso. E eu espero e tenho orado e tenho trabalhado para que os meus filhos e os filhos dos meus filhos trabalhem para que haja prosperidade na família Bruder, oriunda do seu Renato. Você está me entendendo? Então essa mesa trabalha por isso. Nessa casa as pessoas trabalham e constroem essa relação e quer comer do seu trabalho, e ele vai dizer que a sua mulher será como uma videira frutífera. E se tem uma coisa que não pode faltar nessa mesa, são frutos. Frutos. E aqui há duas menções, duas metáforas muito interessantes, muito inteligentes, inclusive, relacionando a mulher à videira e os filhos à oliveira. Aqui nós temos as uvas, temos aqui o suco de uva, tem aqui uma azeitoninha, tá certo? E tem aqui também o azeite. Porque o fruto produz. O fruto, ele é multifacetado. De um fruto você pode fazer muitas coisas. Pode ou não pode? E quando eles estão falando de frutos, eles estão falando exatamente disso. Se você conseguiu ter frutos, se prepare, porque o que vem daí, vem muitas coisas.
muitas coisas, de várias maneiras. Podem acontecer muitas coisas. E essa mulher desse homem, essa mulher ela é uma videira frutífera. A videira é uma planta de flores, é uma árvore frutífera, tenra. Eu vejo ternura quando eu olho para uma videira, para uma parreira. Como é bonito ver a composição dela. Passa por alguns processos traumáticos, porque se ela não for podada mesmo, ela não vai dar uva, ela precisa de uma poda bastante traumática. Quem já sabe, já fez isso, sabe do que eu estou falando. Mas como é gostoso você pegar uma uva e saborear e ver que há doçura. E quando o salmista diz que a mulher é a videira frutífera, ela não é só próspera, ela não só tem muitos frutos, da vida dela sai doçura. Minha irmã, essa palavra é para você. Você, mulher, preste bastante atenção. Na mesa da família, do Salmo 128, que o Cordeiro nos proporciona, precisa ter videira, precisa ter fruto, mas os frutos precisam ser doces. Uva azeda não cabe nessa mesa. E tem gente que parece que quando foi gestado no suco de limão. A pessoa já nasceu azeda. Mulher, Deus te fez para ser doce. Não importa o seu temperamento, não importa o seu jeito, suas emoções. Mas uma das coisas que o Espírito quer tirar de você é a doçura da graça. E essa mulher é a videira frutífera. Frutos não podem faltar. E aí, a gente pensando em fruto, vamos pensar na Bíblia. A Bíblia fala que o fruto caracteriza o Espírito. Há 9 características de um fruto. Vamos pensar que seria um cacho de uva com 9 grãozinhos de uva aqui, esqueci o nome agora, gominhos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Segura essa, varoa. É só isso que você precisa, ó, de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fala, Deus! Cadê os maridos? Ninguém falou amém? Está com medo de apanhar a hora que chegar em casa, varão? Já vai levar um cutucão aí na hora, né? Ela será essa videira que dá esse fruto. Mas tem cuidado. E para você ter o fruto, você precisa cuidar da fruta. Você precisa cuidar da árvore. Você precisa cuidar, e aí vem a segunda figura, comparando os filhos como os brotos da oliveira. E é muito interessante essa figura da oliveira, e eu gosto muito de azeitona, né? Na minha época de vacas magras, quando eu não tinha dinheiro, eu era seminarista aqui em Londrina, morava lá no Quinta da Boa Vista, vida dura. Eu me lembro que o dia da fartura que eu conseguia era ir lá no Carrefour, eu comprava 300 gramas de azeitona e uma coca de 600. A pressão, hein? Imagina a pressão? Que maravilha, hein? Era uma benção, irmão. Era uma delícia. No almoço, na janta e no café da manhã. Azeitona com Coca-Cola. Mas mata a fome, tá? Pode matar também, tá certo? Mas a fome mata. Então, é o cuidado. E é interessante pensar no fruto da oliveira, porque a oliveira é uma árvore muito complexa. Dizem que quando se planta uma oliveira, você precisa pensar no tempo, não precisa ter pressa. Só para sair o primeiro broto da oliveira, para dar assim, timidamente, algumas azeitoninhas assim, isso vai levar em torno de uns 3 anos. De 2 anos e meio a 3 anos. Se for cuidada, e ela precisa de cuidado quase que diário, olhar para ver se está bem a sombra, se não tem nenhum bicho, se as folhas não podem ficar no pé dela, porque se as folhas apodrecerem, elas apodrecem o caule. Só que uma oliveira, ela precisa ser cuidada por aproximadamente 17 anos para ela dar sua primeira leva de frutos. E aí se compara os filhos, ou compara os filhos a isso, e tem tudo a ver. Porque se tem uma coisa que filho precisa é de cuidado,
de manutenção, de zelo. E se tem uma coisa que eu estou preocupado nos nossos dias, é que tem faltado cuidado muitas vezes com os nossos filhos. O YouTube cuida mais dos seus filhos, os YouTubers, do que você. Eu fico bravo lá em casa, tem gente me olhando aqui do lado direito, sabe? Porque a gente fica preocupado. Cuidado, a gente tem que ter manutenção. A gente precisa zelar. E outra coisa, a oliveira, depois de 17 anos, ela vai crescendo. E se ela for cuidada, você sabia que a oliveira pode ser uma árvore milenar? Dizem que em Portugal, não estive lá. Se você quiser que eu conheça, eu estou à sua disposição. Se quiser, me ajuda aí que eu vou lá, tá bom? Lá em Portugal tem uma oliveira que tem mais de 2.000 anos, 2.500 anos, eu ouvi dizer. Ou seja, se você cuidar bem dos seus filhos, que são o broto da oliveira, se você fizer uma boa manutenção, eles vão ter longevidade. Eles vão perdurar. Eles vão aguentar o tempo, as dificuldades, e eles vão ser um sucesso. Por isso, para o israelita, a oliveira era uma das árvores mais preciosas, porque dela não só saiu fruto, saiu azeite, saía remédios, saiu o óleo que se ungia os reis, saía o combustível para acender as lamparinas dentro do altar, saía o combustível para manter acesa a lamparina dentro do tabernáculo. Meus irmãos, e o cuidado em casa, como é que está? Nós estamos cuidando uns dos outros? Quem está cuidando da sua casa? Quem está cuidando dos seus filhos? Quem está cuidando do seu marido, da sua esposa? Quem está cuidando de você? Porque tem gente que não se permite ser cuidado, você vai dar uma podada, já dá uma enroscada. Isso não acontece aqui em Londrina. Só lá em Santa Catarina, viu, pastor Rodrigo? Então, a gente precisa entender isso, que envolve cuidado e cuidado mesmo, em dias em que tem um monte de gente querendo se infiltrar na história da sua família para cuidar e destruir. Se nós não formos os guardiões do nosso lar, o inimigo vai destruir. Como eu disse, existem histórias hoje em que as pessoas estão sequestradas delas mesmas dentro do próprio lar. Mas aí vem uma outra palavra. Essa família está sendo abençoada e nessa comida eu já estou terminando. Uma família que vive assim, com o temor do Senhor, que tem felicidade, que vive na prosperidade, que frutifica, que tem cuidado, é uma família que tem bênção. Eita glória! É abençoada, é aleluiada. É abençoada. Porque o salmista vai dizer, no versículo de número 4, se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar, que assim será abençoado este homem que teme ao Senhor. E se tem uma coisa que não pode faltar na casa de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que teme a Deus, é a bênção do Senhor. Se a Silvana puder tirar essa tela, eu não sei porquê, coloca Provérbios 10, 22 aí. Olha que interessante esse versículo, sobre a importância da bênção do Senhor. Olha só, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Algumas traduções dizem que não inclui preocupações. Então, a bênção do Senhor, ela traz riqueza. E bênção não está ligada, novamente, a coisas materiais. A bênção é uma palavra que tem a ver com você partilhar o que você tem de melhor para o outro. Isso é abençoar. Eu não sei quantos aqui lembram, quando eu era crianças, uma das coisas que a gente fazia quando chegava lá para o avô, né? Eu vi muito isso, eu não vivi muito isso, mas eu vi isso acontecendo, até para os pais vi isso muitas vezes. O que você falava para o pai e para a mãe? Bença, pai. Bença, mãe. Não era nem benção, era bença. Não era assim ou não? Porque bênção é muito grande, muito difícil. Benção. Então, é bença pai, bença mãe.
E aí o que os pais diziam? Deus te abençoe. Olha que bonito isso trazia um respeito, uma reverência que os filhos tinham pelos pais. E hoje tem filho tratando o pai como um igual, ou como um inferior. A bênção. Quem sabe aqui volta a prática da bênção. Porque quando seu pai diz Deus te abençoe, ele está partilhando o que é melhor, o Deus que está nele em você. Ah, como eu queria que meu pai estivesse aqui para eu já, com 45 anos de idade, dizer para ele, bênção, pai. E ele dizendo assim para mim, Deus te abençoe, meu filho. Porque bênção é prosperidade, bênção é graça, e a bênção é a base de uma grande riqueza na vida de um cristão. Porque bênção não é bem, bênção é a partilha que o outro tem de melhor para você. Qual foi a maior bênção que Deus deu para a igreja? Qual é? O Cordeiro. O Cordeiro. É o Cordeiro dizendo para você, Deus te abençoe. E ao contrário da palavra bênção é maldição. Então é melhor a gente abençoar uns aos outros do que se amaldiçoar. Como está a mesa da sua família? As palavras são de bênção ou são de maldição? Você tem proferido bênção sobre a vida dos teus filhos? Ouvimos aqui que palavras sobre Mefibosete, sobre rótulos, estereótipos. Nós estamos criando memórias de bênção ou memórias que deixam as pessoas débeis, fraquejadas, fragilizadas? O que nós estamos dizendo uns para os outros dentro de casa? E às vezes até o vizinho escuta. E diz, mora o crente lá da IPI Filadélfia, é meu vizinho. E aí nós põe na maior cara de pau, sai com a Bíblia na mão e fala, querido, Deus abençoe. Você está da igreja. Gente, é bênção. Temos que abençoar uns aos outros. Os irmãos da igreja têm que abençoar, não amaldiçoar. Você tem algo para falar mal de alguém? Fala para Deus, não deixa Deus tratar disso. Abençoe, 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 porque o contrário de maldição é bênção, mas também o contrário de bênção é maldição. E da boca de um filho de Deus não pode sair maldição, da boca de um filho de Deus tem que sair palavras de bênção. Bênção é saúde, bênção tem a ver com coisas que vão acontecer no futuro. Bênção é um presente que Deus nos dá. E a maior bênção que Deus nos dá é a presença do Cordeiro. Esse Cordeiro que está sentado à mesa com cada um de nós. Penúltimo ingrediente da mesa. O que não pode faltar nessa comida? Paz. Nessa mesa, a gente tem que tirar a paz. Não pode faltar a paz, e ele vai dizer no final, haja paz sobre Israel. Paz sobre a casa de Deus, não pode faltar paz. Paz é um tema dominante nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes a palavra paz aparece nas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E o significado de paz na Bíblia tem a ver com ausência de conflito. A palavra shalom significa ausência de conflito. Quando uma pessoa dizia shalom para outra, ela está dizendo assim, entre nós há ausência de conflito, paz. Mas não é só um conflito externo, é conflitos internos também. Nós temos graça entre um e outro, tanto na relação quanto nas emoções. O judeu não podia dizer shalom para o outro se ele tivesse amargurado, não podia, porque ele estava em pecado e ele sabia disso. Um judeu não podia dizer shalom para o outro se ele tivesse com vontade de pegar o outro na esquina. Porque shalom significa entre eu e você a ausência de conflito. Vamos fazer uma benção aqui. Olha para quem está do seu lado e diga assim, shalom.
Significa que entre nós há ausência de contendas. Agora, a minha pergunta para você, e olha aqui na minha direção, e a comida está ficando mais quente agora, estou colocando a pimenta nos ingredientes, você pode dizer hoje shalom, de verdade? Aqui no culto tudo bem, porque aqui todo mundo é crente, usa asa e tem auréola. Só não levita porque aqui o tempo é fechado. Mas você poderia dizer shalom hoje na sua mesa, da sua casa. Você poderia receber o shalom de alguém? Porque na mesa da família existe shalom. E o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele vai criar uma situação sine qua non para se ver a Deus. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a condição para se ver ao Senhor? A gente precisa ver aos outros, viver em paz uns com os outros, seguir a paz. E aí, o último elemento que não pode faltar, eu queria até pedir para o meu irmão do teclado vir me ajudar aqui. Você falou assim: nossa, o pastor Ricardo falou de tantos elementos aqui, ó, vamos repetir. Vamos voltar lá atrás. Ela já colocou, esse aí, Jesus. Vamos voltar lá. Temor, diga comigo, temor. Vamos mudar? E paz e... Isso não pode faltar numa mesa. Esse é o mais importante. O mais importante da mesa da família, de uma família que ama a Deus, é Jesus. Jesus é o anfitrião. Hoje Ele que preparou essa janta para vocês, porque a palavra é dele. A inspiração que Ele deu para o servo vem do Espírito dele. A capacidade de você entender vem dele, porque Ele fez o seu entendimento. Sua capacidade de escutar foi porque o Cordeiro preparou os teus ouvidos. O Cordeiro preparou esse momento. Jesus já sabia que nós estaríamos aqui e Ele já tinha preparado esse jantar para nós. E muitas vezes na nossa mesa nós nos esquecemos de que Jesus não é um convidado, mas Ele é o anfitrião da casa. Porque aquela casa só está de pé, aquela casa só tem comida, aquela casa só tem as pessoas que ali estão, por causa de Jesus. Porque a mesa é dele. E tem mais, a comida é Ele. Ele é a comida. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós nos sentamos à mesa e nem lembramos de agradecer ao anfitrião dela. Nem para dizer para ele obrigado. Porque o pão de cada dia da sua mesa que Ele te deu hoje, foi Ele que te deu. A capacidade de sentir o sabor. Eu conheci uma pessoa que não sentia sabor. Conheci uma outra que não sentia cheiro. Eu imagino como a vida era muito sem graça. Mas a capacidade de discernir os sabores, os aromas, as cores, quem te deu foi o Cordeiro. Ele não só te deu a comida, Ele te deu a condição de saboreá-la como você deve saboreá-la. Você já agradeceu ao Cordeiro por você poder saborear uma comida? E hoje em dia a gente reclama. Mas o pior, o que tem me entristecido, que na casa de muitos crentes hoje, de muitos filhos de Deus, eles se sentam à mesa e esquecem de agradecer ao anfitrião dela. Estão tão brigados, estão com sentimentos tão controvertidos, estão tão preocupados, estão tão angustiados com tantas coisas, que nem se lembram
de que quem preparou tudo aquilo foi Ele. Não tem problema se foi um arroz com ovo frito, eita glória, com salada de tomate. Mas quem preparou foi Ele. Então, na mesa da família, a gente precisa entender que o homem que teme a Deus, ele constrói com todos esses elementos. Mas o mais importante da nossa mesa é o Cordeiro. Não lembre dele só na Páscoa. Não lembre dele só no Natal. Porque todo dia o Cordeiro é seu pão. Todo dia o Cordeiro é o seu cálice. Todo dia o Cordeiro é a sua vida. Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu não sei como é que está a sua casa, não sei como é que está a sua mesa, porque pode ser que a sua mesa reflita como está a sua vida familiar. Mas eu senti nessa noite de orar pelas nossas famílias e quero agradecer, eu estou muito feliz, porque vi que os filhos atenderam o convite dos seus pais, estão aqui, vi que pessoas estão aqui hoje que não estão conosco comumente, então eu quero agradecer a presença de vocês, isso é muito importante. Mas eu queria orar pela prosperidade de Deus sobre a tua casa nesse sentido. Me desculpe, mas eu não vou orar para você ter uma casa nova, não vou orar para você conseguir um carro novo, não vou orar para que uma porta de emprego se abra, para que uma promoção venha, para que você consiga um brinquedo novo. Eu quero orar para você, para que a prosperidade de você ver os filhos dos seus filhos e dos seus filhos e dos seus filhos temam ao Senhor. E Ele diz que Ele verá, ou seja, o homem que teme ao Senhor vive bastante. Vida longa, porque Ele verá os filhos dos seus filhos. E aqui eu quero revelar uma oração que eu tenho feito e talvez hoje os meus filhos que estão aqui vão ouvir e hoje eu estava orando por isso. Se tem uma coisa, Mateus e Arthur, que eu tenho orado, a Vitória não está aqui, mas uma coisa que o papai tem orado, eu gostaria de ver os filhos dos meus filhos. Se Jesus não voltar, eu queria ter o privilégio de vê-los, de tocá-los. Para mim isso é prosperidade. Para mim isso é graça. Para mim isso é bem. E quem é avô aqui, bisavô, sabe do que eu estou falando.